Irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Vou ler para vocês um texto da palavra do Senhor. Vai começar aqui a nossa mensagem ao vivo, nessa manhã de domingo. Lá em 2 Reis, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais estavam sendo mortos, e o pôs ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E o Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: Esta é a obra que vós haveis de fazer. Uma terça parte de vós entrará no sábado, e fará guarda à casa do rei. Vou ler o versículo lá embaixo. Versículo 12, diz assim: Então ele tirou o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos, e disseram: Viva o rei! E aí, irmãos? O que estava acontecendo ali em Judá? Havia uma sucessão muito mal feita. A palavra fala que o reino do norte, o reino de Israel, ele tinha sido corrompido por Acabe e pela sua esposa Jezabel. O adversário ele encontrou um lugar, um ambiente propício, uma terra fértil para poder plantar uma idolatria muito grande, um culto a Baal. Nós conhecemos bem a história de Elias fugindo de Jezabel. Então, havia todo um cenário de destruição no reino do norte. E não satisfeito com isso, o inimigo ele tenta desconstruir, ou descaracterizar o povo de Deus. E essa mesma obra de destruição ele leva para o reino do sul. E ele leva através da filha do péssimo rei Acabe com a sua péssima esposa, péssima rainha Jezabel. O nome dessa filha era Atalia. Então, Atalia, ela se casa com o rei de Israel, tem um filho chamado Acasias, se torna o rei de Israel também, no lugar do marido de Atalia. E quando Acasias ele é morto pelo rei do norte, o rei Jeú, o rei de Judá, Acasias, Atalia resolve matar todos os descendentes, aqueles que tinham direito à coroa do reino do sul, do reino de Judá, e passa a querer reinar no lugar do seu filho Acasias. Só que o neto dela, um dos seus netos, chamado Joás, que era um dos descendentes diretos ali de Acasias, filho de Acasias, ele é escondido, menininho escondido, bebezinho. E a palavra fala que sua tia, a irmã de pai dele, no caso do Acasias, ela vai e pega o menininho e o furta, esconde ele numa recâmara durante anos. O nome dessa mulher era Joseba. Durante 6 anos ele fica ali escondido. E quem reina sobre a terra é Atalia. No 7º ano, o sacerdote chamado Joiada, ele faz um concerto. Ele fica sabendo, ele tinha informação de que a criança, o verdadeiro rei, estava escondido, ele estava vivo, o trono não estava vago. E ele faz um concerto com um exército para poder ali tirar Atalia do trono e colocar Joás no trono. Mas o adversário ele sempre vai ter uma obra digamos, em paralelo com a obra de Deus. É um fato. O trono aqui tipifica o nosso coração.
o inimigo, o objetivo dele é se assentar no coração, no trono do coração do homem, como a Thalia fez. O objetivo dele é reinar na nossa vida, é governar a nossa vida. Então, com isso, ele vai fazer o seguinte: ele vai tirar, ele vai exterminar, como a Thalia também fez, tudo aquilo que possa ser a continuidade de um projeto de Deus na vida do homem. Porque lembre-se, os irmãos, que o trono de Judá era diferente do trono de Israel, do trono do norte, né? O trono do sul havia uma promessa que o cetro não sairia de Judá, que haveria sempre um rei levantado da casa de Davi, que seria levantado da casa de Davi. Havia promessas no trono de Judá. Judá tipificava a promessa. Que a Thalia, que era filha de 2 reis, né, de um rei e de uma rainha do norte, da casa de Jeroboão, que não havia promessa na casa de Jeroboão nenhuma, né, havia na casa de Roboão, filho de Salomão, filho de Davi. O que a Thalia estava querendo fazer era exterminar a promessa. Se ela matasse Joás, ela ia exterminar toda a linhagem real de Davi, e Deus tinha feito uma promessa para Davi. O objetivo do inimigo é esse, é exterminar a promessa, é acabar com aquilo que foi a promessa de Deus, tirar do trono, do nosso coração, a promessa. Só que aquela mulher, né, a tia do menininho, Joseba, ela guardou, ela escondeu a criança. Durante 6 anos a Thalia reinou. 6 é um número que ele tem um significado, ele fala do homem. Enquanto o homem reina, enquanto o homem governa, a promessa tem que ser escondida. Mas no 7º ano, o 7 já fala da perfeição, ou daquilo que é o propósito de Deus, tempo da criação, todas as coisas. O tempo para a promessa se cumprir. No 7º ano, Joiada, que é tipo do Espírito Santo, é o sacerdote ali que ele organiza, ele mobiliza todo o exército para que o rei assuma de novo o trono, para que Joás sente. Com 7 aninhos de idade, ele sente no trono. Então é o que o Espírito Santo faz, ele faz uma obra para que a promessa se cumpra na nossa vida. É uma história que o inimigo ele tentou de todas as formas apagar a linhagem de Davi. Fique claro isso para os irmãos. A mesma obra de destruição que ele começou lá no norte, né, com Acabe, com Jezabel, Elias lutou tanto contra essa obra de destruição. Essa obra foi exterminada, foi encerrada quando Deus colocou no reino do norte, Jeú. Aí Jeú vai, o que ele faz? Ele mata Acasias, o rei do sul, o rei de Judá. Ele mata Acasias. Só que já tinha a Thalia ali, e a Thalia vai, extermina toda a descendência para tentar reinar. Olha, o inimigo ele vai tentar assumir o trono do nosso coração. Nosso coração ele tem que ser do Senhor. Dentro do nosso coração deve estar aquilo que Deus te prometeu, irmão. Aquilo que Deus falou a sua vida em algum momento. A promessa tem que ser escondida para que ela não seja morta, para que ela não morra. A promessa deve ser escondida. Esconda no seu coração aquilo que só você sabe, ainda está vivo. Ninguém precisa saber, mas você precisa saber. A informação ela tem que ser sua. Quantas pessoas sabiam que Joás estava vivo? Que havia ainda um descendente da casa de Davi vivo, uma criança viva. Durante 6 anos ele ficou ali guardado. Será que nós conseguimos guardar por tanto tempo assim segredo? Será que nós conseguimos preservar por tanto tempo assim algo vivo, né, de maneira escondida? Que foi o que ela fez, Joseba e Joiada fizeram. Só eles sabiam, Joseba e Joiada. Tem coisas que só nós e o Espírito Santo sabemos. São coisas que são íntimas nossas. Só nós e o Espírito Santo. Se os outros souberem, vai morrer. Morrer porque tem gente que não adianta, não vai. Aí vai contar para Thalia, vai dar as informações para o inimigo. O inimigo vai querer exterminar Joás. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez. Eu não sei qual é o teu Joás. Mas mantém ele vivo. Sobretudo, mantém ele escondido. Aquilo que Deus falou ao seu coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. Esconda no coração. Esconda. Na hora certa, o próprio Espírito Santo se encarregará de entronizar a promessa, trazer à luz a promessa e de exaltar
sua cabeça. Tá bom, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe nesse dia de domingo que se inicia. A paz do Senhor Jesus.